Amados irmãos, a nossa leitura bíblica vai basear-se em Hebreus 12, 22. Hebreus 12, 22, como primeira leitura, e a segunda leitura em Apocalipse 2, 25. Segunda leitura, Apocalipse 2, 25. Se encontrou, diz amém. Hebreus 12, 22. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Apocalipse 2, 25 diz: mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Palavra da salvação. Pai, chegou o momento em que falamos. Abre os nossos corações. Abre as nossas mentes e fala para nós por intermédio de mim. Usa-me como seu instrumento, em nome de Jesus. Amém. Antes queríamos, em nome da direção distrital, da Organização dos Jovens Adultos, agradecer a oportunidade que o Gabinete Pastoral de Colibengo disponibilizou para podermos falar, usar o púlpito em favor do aniversário da Organização de Jovens Adultos. O nosso muito obrigado, pastor. Agora, sim, obrigado também à igreja por vir, para nos ouvir e compartilharmos essas palavras. Antes eu queria contar-vos um segredo. Eu, na altura, no Lubango e na juventude, acho que na altura já vice-diretor da juventude distrital, e recebemos a delegação da direção-geral da OJA, na altura o nosso pastor Diogo como diretor-geral. O objetivo foi formar a direção distrital da OJA naquele lugar, naquela igreja, porque não havia OJA na altura lá, Éramos só nós os jovens. E como viemos da mesma igreja, eu tive o privilégio de conversar com o nosso pastor. Eu disse, mas a OJA, vocês fazem o quê na igreja? Vieram para fazer o quê? O pastor me disse, hás de saber, entra no púlpito, entra na igreja, não é? E hás de saber. Lá fomos e começamos as conversas. Eu acho que aquilo foi praga, pastor. Porque desde aquela data começamos a nossa carreira na Organização de Jovens Adultos. Muito obrigado pelos ensinamentos. Passamos na diretoria das igrejas locais, passamos também na direção geral. Só estou a lhe fugir num ponto. Ser pastor. Aí é outra conversa, pastor. Ali é outra conversa. Mas ainda assim, nós agradecemos todos os dias, no fundo do nosso coração, pelo ensinamento. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor. Amados, graça e paz.
E eu gosto sempre desta passagem. Na altura, o diretor-geral usava muito estas expressões. A organização de jovens adultos surge como um dos organismos leigos missionários, criado no sentido de formar um grupo que congregasse jovens com idade superior a 25 anos e que pudessem ter uma missão específica. Vamos só repetir essa parte. Pudesse ter uma missão específica dentro da Igreja Metodista Unida. No dia 16 de maio de 92, surgiu como o Dia da Hoja, o Dia dos Jovens Adultos, com a missão de ir ao encontro das necessidades dos membros e não só, levando-os ao conhecimento de Jesus Cristo mediante um programa de educação religiosa cristã que visa fortificar a sua fé cristã e engajá-los nos trabalhos da Igreja, nas suas diferentes áreas de trabalho, no ministério pastoral e na sociedade. Então, pastor, ministério pastoral e eu na sociedade. O nosso irmão que esteve a apresentar disse que a hoje é o organismo especial da igreja. Segundo, mano. Ou secundário. Hoje precisa levantar-se. Hoje, então, Deus colocou uma palavra para este povo, especialmente para os jovens adultos. Pastor, não sei se me permitem tirar o microfone, porque... Isso. Muito obrigado. Eu dizia que hoje Deus colocou uma palavra para este povo e especialmente os jovens adultos. Aqueles que já não são mais adolescentes, aqueles que já não são mais juventude e também aqueles que já não podem viver sem direção. E a pergunta é, na verdade, estamos organizados? Estamos firmes em Cristo? Ou apenas ocupados com a vida na igreja? Porque há uma diferença, prezados irmãos, estar alinhados a Deus e estar ocupados com a igreja. Precisamos repartir aqui esse lado. Ou estamos alinhados, ou estamos preocupados com a vida na igreja. No fundo desta questão vem o que é que te traz na igreja? O que é que te traz aqui? Vivemos, isso reconhecemos, que vivemos numa geração marcada por distrações, pressões sociais, incertezas, queremos nos formar, queremos constituir e manter a nossa própria família, lutamos para a estabilidade financeira, lutamos também para a estabilidade profissional e não só, isso claramente leva jovens a chegarem nos 30 plus com dúvidas sobre o seu propósito, dúvidas sobre a sua direção e dúvidas sobre a sua identidade própria. Já parou para se perguntar qual é a sua identidade? No seu momento livre, já parou mesmo para perguntar qual é a sua identidade? Como está a sua direção? Porém, Deus não nos chamou para viver perdidos, prezados irmãos. Ele nos chamou para viver organizados. Ele nos chamou para vivermos firmes e com uma missão definida.
Isto, na verdade, é que nos traz o tema de hoje. Hoje, 34 anos, firmes em Cristo, cumprindo a missão, e assim vivemos para este tema. Deus está a levantar uma geração de jovens adultos que não apenas frequentam a igreja. Não é este levantamento que Deus está a querer. Os jovens adultos não podemos ou não podem somente frequentar a igreja. Deus está a levantar jovens adultos que vivem com a consciência espiritual, com compromisso e responsabilidade no reino. Mas chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Aqui o autor Hebreus faz uma contraste poderosa dos dois montes. Conhecemos o Monte Sinai e o Monte Sião. Vou abrir aqui aspas. O Monte Sinai representa a lei, representa o medo e representa a distância de Deus. Mas o Monte Sião representa graça, representa acesso, representa comunhão com o Deus. E hoje Deus nos mostra e nos fala que em Cristo já não estamos em Sinai, em Cristo estamos em Sião. Amém, igreja? A Bíblia diz ainda que nós chegamos a Monte Sião, a cidade do Deus vivo, e que isto, prezados irmãos, significa que nós não pertencemos a qualquer lugar. Nós não pertencemos a qualquer lugar. Nós fazemos parte do reino vivo. Está na Bíblia. Nós fazemos parte do reino vivo. Antigamente, o povo temia aproximar-se de Deus. Havia limites, havia barreiras para chegar-se até Deus. Havia mediadores humanos para chegarmos a Deus. Hoje é diferente, prezados irmãos. A Bíblia mesmo diz: chegastes. Não é futuro, é presente. É presente. Isso significa que temos acesso direto a Deus. Isso significa que não precisamos viver presos com medo, prezados irmãos. Não temas. Deus é consigo. Não desfaleça. Deus está ao seu lado. Deus está consigo. Só precisa prestar mais um pouco de atenção. Isso significa ainda, prezados irmãos, que podemos nos aproximar com confiança, mas basta ter fé. Precisamos exercitar a nossa fé para que possamos sentir a presença de Deus nas nossas vidas. Precisamos abrir o nosso coração para Cristo Jesus. Mas o problema está ali. É que muitos vivemos debaixo dessas identidades. Vivemos confusos, vivemos perdidos e até mesmo sem direção. Pessoas estão a vir, parece que estão a ir, como dizia o pastor Tito Mussolovelo. Não sabemos qual é a direção dele. Você está a vir, está a ir, não sabemos o que é que ele está a falar. Precisamos nos posicionar, prezados irmãos. Precisamos nos alicerçar, prezados irmãos. Precisamos definir o nosso próprio trajeto. Precisamos definir o nosso próprio trajeto. Livra-se de tudo que lhe atrapalhe, meu querido, minha irmã. Muita gente diz que eu sou livre, eu posso fazer aquilo que me dá na boia, posso fazer aquilo que eu quiser, posso fazer o assado e cozido, posso fazer aquilo e que não devo nada a ninguém.
Meu querido, meu amado cristão, o que atrapalha o seu caminho para Jesus Cristo, precisa deixar. Precisa deixar. Precisa mesmo separar aquilo que te tira do Espírito Santo. Precisa tirar de lado aquilo que você acha que te tira da presença do teu Senhor, do teu Criador. Mas precisas ter discernimento para que possas fazer essa comparação. Porque senão tudo vale. Livra-te daquilo que te atrapalha. É como a vida de um atleta, prezados irmãos. As coisas que são boas para consumir no dia a dia, por exemplo, pão, açúcar. Quem não gosta de pão? Quem não gosta de açúcar? Mas os atletas, prezados, eles não consomem isso. Por quê? Porque eles têm um objetivo. E qual é esse objetivo? É ter melhor resultado nas suas competições. Para isso é preciso olhar naquilo que eles comem, naquilo que eles se alimentam. Agora eu pergunto, é proibido comer o pão? Não. É proibido comer o açúcar? Não. Mas eles não fazem. Por quê? Porque eles querem ter bons resultados. Eles querem obter melhores resultados para as suas competições. Todo atleta sonha ganhar. Sonha ter resultados. Para isso, ele inibe certas coisas para que possa ter melhor performance. É a mesma coisa na nossa vida, prezados irmãos. É a mesma coisa na nossa vida cristã. Precisamos olhar naquilo que fazemos. Não significa de que aquilo tudo que o mundo está a fazer, aquilo tudo que o mundo pensa fazer, é o certo. Precisa olhar qual é o caminho que você precisa seguir. Se ele rouba valores no seu propósito, deixa. Se não acrescenta valor no seu propósito, separa. Foco naquilo que te faz bem. Foco naquilo que te leva a Cristo Jesus. A Bíblia ainda diz, se o teu olho direito fazer pecar, arranca-o e lance-o fora. Encontramos em Mateus 5:29. Meus queridos irmãos, em conversa dizia que não se faz de caenche fervoroso. Não se faz de irmão que ora muito. Não se faz de irmão que prega muito. Não se faz de irmão que jejua muito. Não se faz da pessoa que participa em todas as vigílias, prezados irmãos. O que te atrapalha, larga. E siga Jesus. E siga Jesus. Verás o verdadeiro poder do celeste. Fixa o teu olhar em Cristo Jesus e seja um do Deus vivo, prezados irmãos. Seja um do Deus vivo. Este versículo ainda revela que muito tem poder. Nós não somos comuns. O irmão, a irmã ali sentada, não é uma pessoa qualquer. Precisa olhar nesses aspectos. Pertencemos a uma realidade espiritual elevada. Por isso que a irmã está aqui. Por isso que a irmã está aqui. O jovem adulto organizado espiritualmente tem identidade definida em Cristo Jesus. Sabe o que faz, que faz parte do reino de Deus. Não vive por emoções, mas por convicção. Nós não podemos ser cristãos emocionados. Tem que ter convicção naquilo que o irmão fala. Tem que ter convicção na sua vivência. Tem que saber aquilo que vai viver, que vai separar as suas coisas. Por quê? Porque tens um objetivo a seguir.
Organização é sinal de maturidade. Organização é sinal de maturidade. 34 anos, já é jovem adulto, né? Já é jovem adulto. Deus espera mais do que entusiasmo. Deus espera estrutura. Deus espera disciplina. Deus espera responsabilidade. Organização, prezados irmãos, envolve tempo com Deus. Em oração, na palavra. Quando mais pequeno, né, dizíamos que oração era falar com Deus. Não é? A oração é falar com Deus. Mas hoje, prezados irmãos, oração é a principal forma de desenvolver intimidade com Deus. Qual tem sido a tua intimidade com Deus, prezados irmãos? Qual tem sido a tua conversa com Deus? Como é que paras? Como é que sentas? Como é que ajoelhas? Como é que levantas para falar com Deus, prezados irmãos? É desta intimidade que eu me refiro com Deus. Deus é nosso refúgio, fortalece. Se não tiveres intimidade com Deus, precisa ter já. Precisa ter já. Porque agora que estamos a dizer, Hebreus fala, chegaste. É este o momento que deves ter a intimidade com Deus. Cria essa intimidade com Deus, prezados irmãos. Cria. Organização ainda, prezados irmãos, envolve gestão da vida. Na família, no trabalho, no ministério. Envolve ainda clareza de propósito, prezados irmãos. Precisamos conhecer o nosso propósito. Precisamos saber do nosso propósito. Só que nós, os jovens, já nem queremos saber de propósito. Viemos na igreja quando quiser, participamos nas ações da igreja quando nos achar. Hoje o presidente de construção mostrou aqui o trabalho que a igreja está a fazer. Qual tem sido a sua participação? A conversa é, não, deixa lá, eles vão fazer. Mas, prezados irmãos, tudo o que pedimos em oração, hás de ter. Confirmamos em Marcos 11:24. Portanto, eu digo, tudo o que você pedir em oração, creiam que já o receberam. Deus está a chamar jovens adultos para crescer. Deus está a chamar o povo de Deus para crescer. E esse crescer, prezados irmãos, significa ter disciplina. E o ter disciplina significa ter capacidade de agir. Ter ainda, prezados, uma rotina ou manter a sua rotina de oração. Persistir mesmo diante das dificuldades. Nunca dissemos que o mundo do cristão será um mar de rosa. Nunca dissemos isso. Jesus teve dificuldades. Jesus teve muita dificuldade, mas ainda assim não desistiu de nós. Crescer ainda, prezados irmãos, significa ter responsabilidade. Reconhecer que cada ação tem consequências. Tudo que fizermos, prezados irmãos, tem consequências. Não vais fazer só e não ser cobrado depois. Então presta atenção naquilo que faz. Presta atenção naquilo que fala. Presta atenção naquilo que pensa. Crescer ainda, prezados irmãos, significa ter estrutura espiritual. Precisamos ter uma base firme na fé. Não é sermos um cristão de mãe Joana.
Porque ouviu que naquela igreja fazem isso, estamos lá. Ouvimos naquela igreja aí, faz assim, estamos lá. Ouvimos que naquela igreja aí estão a curar com água, estamos aí lá. Prezados irmãos, onde é que está a sua fé? Muita gente diz que abandonamos a igreja metodista porque na igreja metodista não tem fé. Quem é a igreja, prezados irmãos? Quem é a igreja? Agora eu pergunto, quem não tem fé? Precisamos ter uma estrutura espiritual, prezados irmãos. Precisamos ser obedientes a Deus. Precisamos praticar as boas práticas, os bons princípios. Porque já não dá mais para viver sem tempo de oração, prezados irmãos. Há tempos ouvi de que o irmão, de manhã, os filhos vão bater-te a porta a despedir-te que vai para a igreja, vai para a escola, vai trabalhar. O irmão não ora para o teu filho. A irmã, a mãe, não ora para o teu filho que vai à escola ou que vai sair de casa. Estamos malucos, prezados. O mundo já não é o que era. O mundo está difícil. Ontem ainda um colega disse que Luanda agora está um campo de batalha. 1000 formas de morrer, né? Precisamos orar, prezados irmãos, precisamos orar para os nossos filhos, precisamos orar para nossas casas. Muitas das vezes só sabemos que vamos sair, não sabemos que vamos voltar. Então ora, prezados irmãos, ora para o teu filho. Ora para a tua família. Já não dá mais para viver sem compromisso com Deus, porque quando nos afastamos de Deus, perdemos a direção, perdemos a fé e perdemos o brilho de Cristo. Hoje, Deus está te lembrando, você já chegou. Você já chegou. Não viva como quem ainda está longe. Aproxima-se, adore, viva como um cidadão do céu. E permanece firme, povo de Deus. Apocalipse fala, mas o que tendes? Retende-o até que eu venha. O que tendes? Retende até que eu venha. Aqui tem uma chamada muito direta. O que é? Perseverança. Perseverança, prezados irmãos. Muitos começam bem, mas poucos permanecem. Começam na fé, mas depois esfriam. Começam firmes e depois distraem-se, prezados irmãos. Começam focados, depois perdem a direção. Mas o segredo não é começar. O segredo, na verdade, é permanecer firme. O segredo é permanecer firme. Deus não recompensa quem começa, na verdade. Deus não recompensa, na verdade, aquele que começa. Faz mais do que isso, prezados irmãos. Ele honra quem permanece. Amém? Deus honra a você que permanece. Então, ser firme. E ser firme, prezados irmãos, é continuar quando está difícil. Ser firme, prezados irmãos, é permanecer quando ninguém está a te ver. Ser firme, prezados irmãos, é ser fiel quando não há aplausos. Chega de fazermos coisas para sermos aplaudidos. Vamos fazer as coisas para que ganhe almas para Cristo. Não espera troca pelos homens, prezados irmãos. Faça para Cristo, faça para Deus. Não espere que te batem palmas. Faça para o seu Senhor e hás de ter a sua recompensa. Hás de ter a sua recompensa. Meu irmão e minha irmã, ser firme em Cristo ainda significa não negociar princípios.
não negociar princípios, significa ainda não desistir diante das dificuldades, significa ainda manter-se fiel mesmo quando ninguém o vê. Vou repetir, o que Deus te deu não é para abandonar. O que Deus já te deu não é para abandonares, é para guardar até o fim, porque Deus vai te cobrar. Todos nós recebemos um dom. Todos recebemos um dom. Uns têm o dom de pregar, uns têm o dom de cantar, uns têm o dom de falar, uns têm o dom de andar até. Então guarda e use este dom para multiplicar almas para Cristo. Aonde te cobrar? Aonde te cobrar? Olha o que o Apocalipse fala. Retende-o o que tendes. Isto é muito profundo, prezados irmãos. Deus não disse procura algo novo. Deus disse segura o que tens. Amém? Seguramos mesmo? Seguramos mesmo? Se ainda não segurou, segura já. Não deixa escapar na porta. Cumprindo a missão. Cumprindo a missão, prezados irmãos. Essa é uma expressão que na igreja usa-se muito. Nas organizações usa-se muito, principalmente na OJA. Cumprindo missão, fazendo missão, cumprindo missão. Muitas das vezes confundimos o nosso próprio papel nestas missões. Alteramos até o próprio propósito das missões, porque não sabemos qual é a real missão em nossas vidas, prezados irmãos. Mais uma vez eu pergunto, o que é que te traz aqui? O que é que te traz aqui? Muitos de nós saímos das nossas casas, prezados irmãos, chegamos até aqui, nem sequer uma oração fizemos. Por quê? Porque dependemos da oração daqui da igreja. Andamos por vias até aqui. Se calhar, pastor, nem um bom dia preferimos ao irmão. Qual é a sua missão? Na verdadeira palavra, prezados irmãos. Passamos o nosso orgulho acima de todas as coisas. Nossa vaidade, prezados irmãos, sobressai nas nossas franjas. Criamos contendas, mesmo não sabemos da real situação. Defendemos causas, mesmo sabendo da real verdade. Porque somos os defensores do oculto. Somos os mais assertivos. Somos os mais sábios. Somos os menos que falhamos. Para nós, o outro está sempre errado, nós estamos sempre certos. Aquilo que o outro faz não presta, porque eu deveria fazer, eu faço melhor. Criamos rivalidade no seio da igreja, criamos rivalidade no seio da organização. A nossa vida é falar, na verdade, mal dos outros. Que parece que 24 horas não são suficientes ao dia, que precisamos 25, 30, 45 horas só para continuar a falar mal dos outros. Dizia o pastor Tito Mossoruvela mais uma vez. Precisamos prestar atenção nessas coisas, prezados irmãos. Tudo o que ouvimos, levamos nas redes sociais. Nós os jovens, vamos debater o assunto lá nas redes sociais. Aconteceu aqui na conferência, aconteceu aqui na igreja, levamos nas redes sociais. Eles fizeram, eles acharam. Somos nós, os jovens. Somos nós, os jovens, que fizemos isso. Qual é a sua identidade, prezados irmãos? Qual é a sua verdadeira missão? Porque achamos que levando as coisas, passamos a ser melhores samaritanos, passamos a ser os melhores, os mais certos, passamos a ser os cristãos que estamos menos afinados na vida de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, aceitar Cristo é viver uma vida de compaixão, é viver uma vida de santidade, é viver uma vida de comunhão. Hoje, distorcemos tudo, prezados irmãos, distorcemos tudo. Doutores, professores, mestres, operários, administradores, gestores, enfermeiros, engenheiros, quitandeiras, zungueiras, pedreiros, lembre-se,
Aqui somos todos iguais. Aqui no altar somos todos iguais, prezados irmãos. Nós não somos melhores que ninguém. Não somos os mais assertivos que os outros. Somos todos filhos de Deus. E filhos de Deus merecemos as mesmas oportunidades. Merecemos o mesmo respeito. Ainda, prezados irmãos, achamos que somos, por sermos melhores que somos, mas ainda achamos que por sermos o que somos, somos melhores pessoas que os outros. Nós nos achamos ainda mais abençoados do que os outros, prezados irmãos. Nos achamos ainda donos da igreja. O que dissemos é aquilo que tem que ser feito na igreja, porque senão é guerra. Senão é guerra aqui. Ninguém é dono da igreja. A igreja é de Cristo. Vamos tratar os assuntos da igreja na igreja. Vamos falar da igreja na igreja. E vamos nos respeitar, prezados irmãos. Vamos nos respeitar. Cuidado com a arrogância. Cuidado com a vaidade, prezados irmãos. Hoje somos os manda-chuvas, né? Somos os manda-chuvas da Ecole Bem, por isso que tudo que falamos deve ser usado, deve ser feito. Mas escuta isso com atenção, meus irmãos. Tu não estás aqui por acaso. Tu tens uma missão. Tu és especial para Deus. Tu és especial para Deus. E a missão, prezados irmãos, não é só vir à igreja. A missão, prezados irmãos, não é só vir para cantar. A missão, prezados irmãos, não é só vir para cantar, minha irmã. Não é só vir para fazer protocolo, minha irmã. A missão, prezados irmãos, não é só pregar, meus pastores. A missão não é só falar da palavra. Não é só vir para ouvir da palavra, prezados irmãos. A missão, prezados irmãos, que nos referimos, é influenciar positivamente almas para Cristo. É servir o próximo em favor de Cristo. É evangelizar e ganhar almas para Cristo. É representar Cristo onde estiveres e onde andares, prezados irmãos. Como tem sido difícil essa orientação, principalmente nós os jovens. A arrogância sobressai sobre a nossa franja. A arrogância, a vaidade sobressai sobre os nossos compromissos, porque somos os doutores, somos os melhores, somos os mandatários dos melhores carros, somos os mandatários dos melhores dinheiros no bolso, prezados irmãos. Que ninguém nos para. Hoje já não ouvimos pastores a falar. Hoje lutamos com os pastores. Hoje falamos tu para tu com os pastores. Não respeitamos os mais velhos. Os mais velhos não respeitamos os mais novos. Por quê? Porque metemos os nossos ombros acima de tudo, prezados irmãos. Metemos os nossos ombros acima de tudo. No trabalho, prezados irmãos, como somos representados? Na família, quem somos nós realmente? Na sociedade, como estamos a ser identificados? Porque um que diz cristão sem missão, vive perdido. Vive ocupado, mas vazio por dentro. Aquela pessoa que se diz ser cristão, vive sem impacto, vive de arrogância, mais uma vez vive de vaidade. Lembre-se, povo de Deus, não foste salvo apenas para existires. Não foste salvo apenas para existir, foste salvo para impactar vidas para Cristo. Jesus morreu na cruz para nós. Jesus morreu na cruz por nossos pecados. O que é que nós temos feito para retribuir este favor? O que é que nós temos feito para retribuir esta bênção? Um jovem adulto, prezados irmãos, precisa trabalhar, cuidar da família, servir a Deus, crescer espiritualmente todos os dias. Não vive dividido, meu caro, mas vive alinhados com Cristo. Tu podes trabalhar e servir para Deus. Cuidado quando diz que não tenho tempo para servir para Deus. Cuidado. Somos nós que dissemos que nós precisamos de trabalho, nós precisamos de emprego. Viemos aqui, jejuamos, viemos aqui nas vigílias porque Deus nos abençoa, queremos emprego, queremos casamento.
Mas quando conseguimos o emprego, já não temos tempo para vir à igreja. Quando conseguimos casamento, já não conseguimos vir à igreja. Cuidado, pesados irmãos. Tu podes ainda crescer profissionalmente e espiritualmente. Tu podes ainda ter família e ter propósito também. Não é tempo de distração, para terminar. Não é tempo, prezados irmãos, de viver sem direção. Não é tempo, prezados irmãos, de brincar com Deus. Não é tempo, prezados irmãos, de brincar, de ser cristão. O adversário não sabe brincar. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. O adversário não sabe brincar. Então não brinca. Quando orar, ora. Quando falar, fala. Quando se posicionar, se posicione, meu amado. Fala e usa a expressão que Deus te dá. Chega de distração. Chega de viver sem direção. Chega de adiar até o seu propósito. É tempo de ser santo, prezados irmãos. Amém? Tempo para ser santo. Eu, quando passei no curso de dirigente, na altura, acho, no IJE, o primeiro hino que dirigi ao coral distrital foi este: o tempo para ser santo. Tempo para ser santo. Todos nós conhecemos, né? Tempo para ser santo, tu deves tomar, viver com seu mestre, seu livre estudar, amar-lhe servi-lo, a seu covarde. Em tudo e por tudo sua bênção. É tempo ainda, prezados irmãos, de organizar a sua vida. É tempo de organizar a sua organização. É tempo de voltar à disciplina da sua igreja. É tempo, prezados irmãos, de assumir a missão no verdadeiro sentido da palavra. É tempo para sustentar a sua igreja, prezados irmãos. É tempo de sustentar a sua igreja. Deus está à procura de jovens adultos que sabem quem são, que vivem organizados, que permanecem firmes na fé e cumpram a missão de Cristo Jesus. Hoje, Deus te chama. Hoje, Deus te chama. Volta à disciplina espiritual. Volta à disciplina espiritual. Organiza a sua vida, porque ainda há tempo. Organize a sua vida, porque ainda há tempo. E assuma a sua missão. Palavra da salvação. Senhor, fortalece-nos para permanecermos firmes em Ti. Dá-nos disciplina, organização, firmeza e visão para cumprir a missão que nos confiaste. Fortalece-nos, Pai, para permanecermos até ao fim e usa-nos para cumprir a missão que a nossa vida reflita o Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém.